Bom, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui com a Escola de Paz, né? Ficamos aí um tempo de férias, descansando um pouco da vida online, mas hoje estamos retornando aí com um tema muito especial, trazendo aí para vocês. A Escola de Paz é uma iniciativa da direção da UCP, né, União de Crianças Presbiterianas, aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim Itapuã, em Santo André. E a Escola de Paz, ela surgiu para suprir, né, necessidades que nós, pais, temos com relação à educação dos nossos filhos com uma cosmovisão cristã. Então, os temas que são abordados são sempre nesse sentido, né? Nós abordamos temas sobre emoções, sobre educação religiosa, e sempre nessa perspectiva de criarmos os nossos filhos à luz da palavra de Deus. E hoje nós estamos muito felizes e satisfeitos porque conseguimos aí trazer o professor Solano Portela, e tenho certeza que vai ser bênção na nossa vida, as palavras que ele trouxer para nós nessa noite. Eu vou passar a palavra aqui para o pastor Gabriel, e ele vai apresentar o professor e presbítero Solano Portela, vai nos apresentá-lo um pouquinho melhor, com mais propriedade. Graça e paz a todos, boa noite. Nós queremos louvar a Deus por esse momento tão especial da nossa Escola de Paz. Aquilo que era um sonho hoje é uma realidade. E penso eu que quando nós olhamos aí a história do presbítero Solano, também no seu coração lá já há muito tempo, há mais de 30 anos, sonhando com uma educação centrada na nossa chamada cosmovisão cristã reformada, discutindo assuntos, né, que são pontos, eu falo, nevrálgicos da educação do país, quando os nossos filhos são diretamente confrontados com um modelo educacional, e o presbítero Solano vai nos trazer hoje uma visão dessa história, desse envolvimento dele com a educação, em especial a educação cristã escolar, né, um histórico, e como isso se faz necessário ampliar em nossas comunidades cristãs, nas igrejas, e aí isso vai apontar para o que hoje, onde ali ele esteve, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Colégio Mackenzie, numa associação internacional chamada ACTSE, ele deve falar um pouco sobre isso, ou seja, um marco de mudança no pensamento educacional no Brasil. Eu creio que os frutos já estão aí, e o presbítero Solano sempre foi um homem muito dedicado à igreja de Cristo Jesus, servindo como presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, né, e na educação. É uma pessoa que nós temos um grande carinho e apreço. Nós agradecemos a Deus pela vida dele, e porque, de fato, né, o que nós vemos na introdução do livro dele, na própria convivência que tivemos ali na universidade, é que aquilo que ele sonhou, que Deus colocou no seu coração, é uma realidade, né? O sistema Mackenzie de ensino, por exemplo, Solano, os meus filhos foram ensinados no sistema Mackenzie de ensino lá em São José dos Campos, na Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, ali, né? Então, nós temos a certeza de que esse caminho é um caminho que já é bênção e irá transformar muitas vidas através desse trabalho, desse sonho, que não é mais sonho, mas sim uma grande realidade. Louvamos a Deus pela sua vida. Nós vamos orar, né, pedindo a Deus abençoe, e passamos aí a palavra ao presbítero Solano. Senhor, nós agradecemos, porque hoje um desejo nosso aqui local, da nossa Igreja Presbiteriana do Jardim Itapuã, era também falar sobre educação cristã nas escolas, educação cristã escolar, com a base fundamentada nos princípios da palavra de Deus. E o Senhor nos concedeu a graça de poder trazer, Senhor, o teu servo, e uso a palavra servo porque é isso que ele sempre nas suas atitudes, na sua ação, tanto como educador, como presbítero, ali também na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós sabemos o quanto ele ama e o quanto o Senhor tem usado e usará o teu servo.
que esta noite seja uma noite de muito aprendizado, de esclarecimento e de um lançar de luzes na mente dos nossos pais e queridos que estão conosco, Senhor, pelo YouTube, Senhor, pela nosso canal da igreja e outras plataformas. Nós te louvamos e rogamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Passo a palavra ao nosso amado presbítero Solano, professor. Obrigado, pastor, pelas palavras amáveis, a nossa irmã Simone pelo convite, que nós atendemos com alegria, para falar desse assunto que é tão perto do nosso coração, tão querido, e ao qual temos dedicado, assim, alguns anos de nossa vida, tanto nas atividades diárias, como também em escritos, e hoje à noite, como me foi solicitado, trazendo algumas palavras contidas no meu livro, O que estão ensinando aos nossos filhos, já que nós estamos aqui numa escola de pais, né? Então, nada mais do que nós falarmos de coisas que são relacionadas com os nossos filhos. Isso é uma preocupação dos pais. A resposta a essa pergunta tem que ser algo que preocupa a igreja, mas preocupa essencialmente a família, preocupa os pais. E quando nós falamos de educação, nós não estamos nos referindo apenas à educação religiosa, aquela que é dada na igreja. Se você está numa igreja firme na fé, uma igreja que expõe a palavra de Deus, uma igreja que tem uma boa escola dominical, você tem a confiança de que na escola dominical, a educação religiosa que é prestada é fiel à palavra de Deus também. Mas acontece que isso é um dia durante a semana. Acontece que essa situação de ensino, ela se perpetua ao longo da semana numa escola, quer seja uma escola do estado, do município, uma escola particular, mas o que serão que estão ensinando aos nossos filhos, o que será que eles estão aprendendo, quando, na realidade, temos muito mais tempo deles dedicado àquilo que nós chamamos educação secular. E há uma ideia antiga, mas muito errada, de que educação é tudo a mesma coisa, educação secular é neutra e não traz nenhuma diferença, mas nós sabemos que, quando examinamos mais a fundo essa questão, vemos que existem distorções grandes, e é isso que a gente pretende conversar um pouco aqui nesta noite e tentar demonstrar nos minutos que nós temos à frente. Obviamente que estamos no meio de uma pandemia, as coisas estão bem diferentes agora, aquele abre escola, fecha escola, estamos naquele período onde também as crianças estão praticamente aprendendo o que é homeschooling ou educação à distância à força. Estamos num momento onde os pais estão não tranquilos, mas exasperados, porque têm que dividir as suas tarefas que eles têm com o ensino também dos seus filhos, porque os professores eles só podem ir até um ponto, e dali para frente os pais têm que dar um apoio muito maior. Então, estamos vivendo uma situação atípica, mas se Deus tiver misericórdia, né, do nosso país, do mundo, eventualmente estaremos voltando à normalidade, ou a alguma normalidade, possibilitando o retorno das crianças às escolas. E mesmo dentro de casa, mesmo com a permanência delas com os pais, o conteúdo do ensino continua sendo similar àqueles que eles teriam se fosse de forma presencial. Então, esse alerta, essa preocupação deve ainda continuar, e temos até oportunidade maior agora de estarmos olhando, supervisionando, visualizando, penetrando naquilo que está sendo ensinado aos nossos filhos. Essa é a nossa intenção agora de ver o que está sendo ministrado, principalmente
eu digo, o grande veículo é através da literatura didática, dos livros didáticos. Então, nós temos aqui uma questão relacionada com os livros didáticos brasileiros. Vamos particular o nosso foco, a nossa atenção aqui no que ocorre no Brasil. O que é que eles estão ensinando para as crianças hoje? Né? Como é que a forma de pensar não cristã chega à mente das crianças? Porque você se esmera na educação de seus filhos, leva para a igreja, confia que a igreja vai dar um respaldo em termos educacionais, mas vira e mexe você constata que seus filhos estão com pensamentos que não aprenderam no lar, não aprenderam certamente na igreja, mas estão não somente com conteúdo, mas com uma forma de pensar que ela é típica do mundo. E isso vem exatamente das pressões de uma cultura sem Deus. Né? Nós vivemos numa cultura onde Deus, às vezes, é muito mencionado incidentalmente, mas Deus não é considerado como o soberano que ele é. Não é o Deus que interage com o nosso dia a dia, com o dia a dia das pessoas, com a cultura, mas é aquele Deus a quem você recorre em momentos de grande aflição e depois se esquece dele. É uma cultura que desenvolve a sua prática, os seus pensamentos, o seu ensino, né, nessa visão de que Deus não existe, ou ele é irrelevante. Ele é irrelevante para aquilo que nós fazemos. E essa questão é muito séria, né? Os livros didáticos, eles têm grandes problemas. Livros didáticos e aqueles chamados paradidáticos também. Os livros didáticos são aqueles relacionados com o conteúdo que as crianças têm que aprender, que são requeridos. Os paradidáticos são aqueles auxiliares à compreensão desse conteúdo. E eles estão eivados de problemas ideológicos, eles contribuem tremendamente para a crise do nosso ensino. Vejam, o problema não é só dos cristãos, não, o problema não é só dos crentes, não. O problema é do ensino brasileiro. Ele é altamente ideologizado. E isso é algo que vem sendo trabalhado há décadas e vai levar muito mais décadas para que, se Deus assim permitir, isso seja revertido. Existem até alguns esforços mais recentes, mas a coisa tem raízes muito profundas. Nós temos uma cultura que é impregnada por aquilo que é conhecido como marxismo cultural, são ideários marxistas que vêm sendo refinados nas grandes universidades, e os cursos de pedagogia e tantos outros, eles são eivados de uma visão marxista daquilo que é política de gênero, do que são relacionamentos econômicos, do que é o caminhar como sendo uma luta de classes constante, coisas assim, que isso vai fazendo o pensar das nossas crianças e aí prossegue pela adolescência, pela universidade, e isso vai se perpetuando na nossa cultura. Essa cultura, então, distorce realidades, encaminha crianças e adolescentes a um rumo que incentiva a dissolução moral pessoal. Fala-se tanto em liberdade hoje, em autonomia, e isso vai sempre na mão contrária àquilo que nós pregamos e falamos e defendemos como cristãos, de que existem princípios e valores eternos que foram dados pelo Criador e, por isso, devem ser prezados, aprendidos e aplicados na sociedade. Essa dissolução moral, ela não é somente pessoal, nunca pode ser só pessoal, mas ela atinge a família e atinge a sociedade como um todo. Então, o resultado é uma amoralidade
do ensino secular. Supostamente uma neutralidade que tenta tirá-la de quaisquer considerações morais. Mas tudo isso vai contra a graça de Deus, porque proclama comportamentos que são condenáveis pela palavra de Deus. E isso tudo, nesse caldeirão, então, o nosso ensino como um todo está em crise. Alguns anos atrás, a revista Veja saiu com essa reportagem de capa aqui. O ensino no Brasil é ótimo. E essa reportagem de capa, o conteúdo dela era muito interessante, porque na compreensão dos professores e dos pais, o ensino estava indo às mil maravilhas. E colocava-se, às vezes, a culpa na ausência de aprendizado só exclusivamente no aluno, no esforço do aluno, mas, na realidade, o aprendizado ele sofre, e aqui diz, os erros não são só dele, porque o ensino é inadequado, o foco é diversificado daquilo que deveria ser. E as aferições internacionais vieram, então, já há algumas décadas, a mostrar exatamente isso, como o Brasil começa a frequentar lá os últimos lugares nas escalas de aferição internacionais, como a gente vai ver mais à frente. Vejam, já em 2007, quantos anos atrás isso, né? O Ali Kamel, ele publicou um artigo no Globo, o que ensinam as nossas crianças? Era um questionamento esse artigo. A preocupação dele não era com relação à questão teológica ou ensinamentos contrários à palavra de Deus, ainda que no cômputo final é isso mesmo. Mas a preocupação com ele era essa ideologização que as crianças vinham recebendo desde a mais tenra idade. E nesse artigo ele faz essa declaração aqui: nossas crianças estão sendo enganadas, a cabeça delas vem sendo trabalhadas, e o efeito disso será sentido em poucos anos. E aí esse clamor aqui que ele coloca, é isso que deseja o MEC, se não for, algo precisa ser feito pelo Ministério, pelo Congresso, por alguém. Isso em 2007. A situação já estava assim, em nível de calamidade, é como se ele estivesse gritando, façam alguma coisa, mas nós vimos só daqueles anos à frente a coisa somente se agravando, e a amoralidade e imoralidade dentro do ensino também adentrando o ensino e prejudicando a cabeça das nossas crianças, e com isso destruindo também famílias, perturbando a vida familiar, criando dissensões dentro da família. A questão aqui que o Ali Kamel levantava era contra uma coleção, Nova História Crítica. São livros de história para diversos anos, ou diversas séries na época, né? E esses livros eram distribuídos na época gratuitamente pelo MEC. Na época, 750 mil alunos da rede pública. Isso faz parte daquele Programa Nacional do Livro Didático, PNDL, que distribui material didático para as escolas. E esse material, para ser aprovado, ele tem que cumprir uma série de requisitos, e eu já manuseei esses requisitos. É impressionante como todas essas coisas que são politicamente correta e sociologicamente contemporânea e que esquecem-se dos princípios e valores eternos que eu venho mencionando, têm que estar presentes nesses livros para serem aprovados. A briga do Ali Kamel era contra a questão do marxismo que impregnava esses livros aqui. Mas, vejam, eu trouxe aqui algumas citações exatamente dessa coleção para que nós tenhamos a percepção de que o ataque não é só uma questão política
ainda que essa seja extremamente importante. Mas é uma questão também que fere os nossos princípios cristãos, a nossa confiança na palavra de Deus. E essas citações que eu estou trazendo aqui, quem me ajudou a coletá-las foi alguém que deve estar assistindo nesse momento, ela me disse que iria assistir, a Raquel Marques, que me auxiliava em anos, acho que há 15 anos atrás, eu fui lá, coletei alguns livros que eram utilizados nos colégios e disse, Raquel, você vai dar uma penteada aqui, tudo aquilo que ferir o seu sentimento cristão, dá uma marcadazinha e depois eu vou examinando, e depois dessa triagem, eu selecionei diversas citações aqui do livro. Vejam aqui, eu vou levantar apenas algumas. Se a ciência diz uma coisa e a Bíblia diz outra, quem está equivocado? É possível que a ciência diga uma coisa e a Bíblia diga outra, e as duas estejam com a razão? Tudo que a Bíblia diz deve ser aceito ao pé da letra, ou seja, exatamente como está ali, ou há passagens que são simbólicas, que falam de uma fábula, e o principal é o conteúdo moral dela. Então, aparentemente, tem palavras aqui que procuram prezar o que a Bíblia, dizendo que há um conteúdo moral, mas, na realidade, se você pensar direitinho, está aqui atacando a validade dela como fonte histórica. Se você examinar com cuidado, você vai ver que a Bíblia não deve ser aceita ao pé da letra. Então, a doutrina da inspiração verbal e plenária que nós temos, ela deve ser descartada. Você se esmera em sua casa para ensinar que ali você tem a palavra de Deus, e você, na igreja, ensina que aquilo é a palavra de Deus, e lá na escola isso é desconstruído na mente da criança. Quinto ano aqui. Veja a citação seguinte. Você conhece essa história? É o episódio da Arca de Noé que está na Bíblia. Acontece que essa mesma história foi encontrada em placas de barro sumerianas, feitas muitos séculos antes do povo hebreu ter escrito a Bíblia. Uma possível explicação para isso está no fato que no século VI a.C., os hebreus foram dominados pelos babilônios. Muitos aspectos da cultura mesopotâmica foram absorvidos pelos hebreus e que mais tarde escreveriam a Bíblia. A criança lê isso daqui e ela sai com a ideia de que a Bíblia não foi escrita quando ela diz que foi escrita. E quando os melhores estudiosos da palavra de Deus verificam que ela foi escrita. O registro, por exemplo, do dilúvio, que nós creditamos a Moisés, mas não é somente nós, é o resto da Bíblia e é o próprio Jesus. Ele se refere, eles têm Moisés e seus profetas ali, o Antigo Testamento, ele era referido na sua totalidade com esse termo aqui, Moisés e os profetas, englobando, é um resumo do que nós conhecemos como Antigo Testamento. Mas aqui está colocando uma visão diferente. Aqui está colocando que a Bíblia ela é escrita depois que os hebreus absorveram mitos de outros povos. E a escrita, em vez de ser em torno de 1400 a 1450 antes de Cristo, eles empurram para o século VI antes de Cristo. Ou seja, quase um pulo aqui de 900 anos. E é porque isso incomoda muito as pessoas na academia, de que a Bíblia possa conter registros de profecias e de coisas que realmente aconteceriam mais à frente, e procuram sempre situar a escrita depois de que fatos previstos foram ali colocados. A verdade aqui é que é o contrário. O dilúvio realmente ocorreu
e por ter ocorrido, é algo que impressionou a história da humanidade de tal maneira que histórias sobre o dilúvio fazem parte de mitos de várias civilizações. Mas se você quer saber como é que foi a história mesmo, você vai à palavra de Deus, que é registro confiável. Isso aqui é um livro de história, mas ele está preocupado nessa desconstrução e vai ficando mais incisivo. Os historiadores têm dúvida se a Bíblia, Antigo Testamento, sempre está contando a história completa do povo hebreu. Afinal, ela não é um livro científico, mas uma obra religiosa. Percebem a tentativa de fazer sempre essa distinção, de separar, mas há um entrelaçamento entre história e uma visão transcendente da vida. Isso é um todo. Deus é transcendente e é imanente ao mesmo tempo. E nós não somos pessoas que vivem apenas nos nossos relacionamentos horizontais, mas pessoas que têm a necessidade de ter o relacionamento adequado com o nosso Criador. Mas aqui a Bíblia é colocada apenas como um reflexo religioso. Não foi feita para explicar como funciona o universo, para ensinar os homens a encontrar e respeitar o Criador. Por isso, algumas de suas histórias talvez sejam lendas com finalidade educativa. Já colocou o venenozinho aí, chamando de lenda. Veja, por exemplo, a narrativa de Adão e Eva, e dá o exemplo. A ciência já mostra que a origem da humanidade é bem mais complexa, como explica a teoria da evolução. Essa frase que se autocontraduz, porque diz aqui que é uma teoria da evolução, e assim nós acreditamos, é uma teoria mesmo, muita gente tem essa teoria. Mas, ao mesmo tempo, vejam a assertiva que a frase traz. A ciência já mostrou. Então, se você não acredita naquilo que é dito sobre a origem do homem na academia e que descarta a agência de Deus, então você está indo contra a ciência, você está indo contra essa demonstração que a ciência já fez. Só que a ciência não já fez nada disso. O campo legítimo da ciência é de coisas repetitíveis, observáveis, experiências que podem ser repetidas no laboratório. A questão das origens, ela pode ser até filosoficamente feita uma ilação sobre ela, mas ela é basicamente uma questão de fé na palavra de Deus. Ela própria diz, pela fé nós cremos que o mundo foi criado da forma como está descrito na palavra de Deus. E aceitamos essa palavra pela fé. E essa fé vem de Deus, está tudo entrelaçado aqui. Mas a criança está sendo levado a achar que aquela narrativa sobre Adão e Eva é uma historinha descartável, né? Que está ali apenas para ilustrar alguma coisa. E outras distorções assim, veja, como você pode observar, o islamismo reconhece a Bíblia. Realmente, no Alcorão, existem muitas passagens amistosas em relação aos judeus e aos cristãos. O islamismo propõe ser uma continuação dessas duas religiões, portanto, não é verdade que os muçulmanos sejam todos fanáticos contra outras religiões. Ora, essa é uma indução de uma compreensão errada de vida, porque nós sabemos que a religião islâmica, ela incentiva a intolerância e ela tem sido o berço de grande parte da violência que o mundo contemporâneo tem observado. E aqui, uma última lâmina aqui com essas citações desse livro aqui, Nova História Crítica. Nesse capítulo, estudaremos como surgiu e evoluiu a vida na Terra até o aparecimento dos hominídeos, antepassados do homem. É um livro de história. Não tem ninguém para contar essa história do jeito que ela é contada ali. Mas ele tem os registros de uma teoria como se fosse fato. Às vezes, as pessoas me perguntavam, quer dizer que numa escola cristã não se ensina
a teoria da evolução, ou não se ensina a evolução. E a minha resposta sempre foi: nós ensinamos, sim, a evolução, como uma teoria. E até somos muito verazes e dizemos: a maioria da academia aceita essa teoria como sendo a explicação. Mas nós não fechamos com a viseira os olhos das crianças, porque mostramos que um sem número de cientistas, vários deles não cristãos, aceitam que é impossível que a vida surgisse na Terra e nós tivéssemos essa variedade que temos, sem que existisse um projeto inteligente ou aquilo que é chamado de design inteligente, né, nos nossos dias aqui. Então, essa acusação de que a educação escolar cristã fecha a mente das crianças é o contrário. Nós abrimos a mente das crianças e, como pais, nós temos que ter essa percepção de que a mente delas tem que estar aberta para essas alternativas que existem e conservar essas teorias no lugarzinho que elas ocupam. São teorias e não mais do que isso. Como não acreditam em Deus, tem que achar uma teoria que vai explicar coisas que só são explicáveis pela palavra de Deus, com a existência de um Criador. Note a próxima citação. Hoje, a teoria da evolução das espécies, de Darwin, é amplamente aceita pelos cientistas. Ela tem sido comprovada e aperfeiçoada por inúmeras pesquisas. Só que o termo pesquisa, no seu sentido mais técnico, só pode ser utilizado para aquilo que é repetitivo em laboratório. Então, aqui são ilações que são feitas buscando fechar esses intervalos que eles não têm como explicar. No final aqui, não é verdade que o ser humano evoluiu a partir do macaco. O que aconteceu é que seres humanos e macacos têm antepassados comuns. Ficou a emenda pior do que o soneto aqui, né? Mas, de qualquer maneira, o objetivo aqui é que a história da criação, a ação de Deus, o lugar especial do homem, ele é descartado como se fosse algo, um mito, como se fosse algo que não devesse ser levado a sério. Como cristãos, como pais cristãos, nós temos grande responsabilidade, né? Efésios capítulo 5, versículo 11, diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então, essa é sempre a nossa obrigação de estar trazendo à luz e expondo essas questões, e principalmente quando se trata dos nossos filhos, né? Essa é a grande necessidade que nós temos. O nosso ensino brasileiro, ele tem de soluções morais tremendas, né? Veja, alguns anos atrás, os alunos da terceira série de São Paulo receberam equivocadamente um livro para adolescentes, e estavam lá as criancinhas lendo esse livro lá, e o livro diz aqui, né, nunca ame ninguém, estupre, frases como essa. Eu não sei se vocês lembram desse incidente, mas o que aconteceu foi que o governo teve que reconhecer e recolheu a distribuição para os da terceira série, mas manteve a distribuição para os adolescentes, como se isso fosse algo que pudesse permear a mente do adolescente. Aqui está a reportagem, né? Ao nascer, aproveite seu próprio umbigo e estrangule toda a equipe médica. É melhor não deixar testemunha. Frases bem construtivas como essa daqui compunham esse livro. Aquela outra frase que eu já li, e também nesse mesmo trabalho, seja um pouco afeminado. Isso sempre funciona com estilistas.
Essa é uma grande questão que nós nos debatemos com ela, né? E a cada dia com mais intensidade. Hoje eu comentava com a minha esposa que é quase que impossível você encontrar uma série de televisão, uma série na Netflix ou alguma coisa que esteja tratando, às vezes começa bem, começa retratando uma vida familiar, que você pode até aprender alguma coisa e, de repente, você é bombardeado com alguma situação que transpira, né, o relacionamento homossexual e aquilo sendo colocado com naturalidade. Isso sem falar nas novelas, que parece-me que, de acordo com o universo de onde as novelas fluem, a cada casa tem alguém, né, que é homossexual, e aquilo é uma coisa natural que deve ser tratada com naturalidade. Em 12 de maio aqui de 2011, teve aquele grande debate, quando vídeos elaborados pelo Ministério da Educação, tratando de transexualidade e bissexualidade, e da relação entre duas meninas lésbicas, foram distribuídos esses vídeos para serem debatidos em salas de ensino médio. E depois, ali, nesse momento, houve um grande clamor, principalmente de evangélicos e de alguns representantes de evangélicos, e terminou o governo retirando da distribuição, mas manteve em alguns estados onde ele já havia sido distribuído, na região norte do Brasil. Quer dizer que aqueles poderiam ter a sua mente corrompida com a imoralidade. Essa é uma batalha que não é uma batalha, já foi uma batalha sutil, mas ela é cada dia mais explícita. Lula Ramírez é um educador social, né, diz o texto dessa reportagem, e é também um dos que estão à frente de movimentos, né, LGBTQ+, e todas essas letras que vêm fazendo a defesa desses movimentos. E ele diz o seguinte aqui nessa reportagem: lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. Na escola de hoje, o que se divulga é aquele modelo de família perfeita, com pai, mãe e filhos. Isso está mudando. E a escola deve promover a convivência democrática desde cedo. Percebam as palavras aqui: lutamos, né, por uma escola que não seja heteronormativa. Ora, irmãos e irmãs, nós cristãos não somos ingênuos, nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade corrompida, que aceita essas questões com naturalidade, apesar da palavra de Deus dizer que não há naturalidade nisso. E nós sabemos que existem casais de todo tipo, até contrariando o que diz a nossa própria Constituição, que especifica que casamento é entre uma pessoa do sexo masculino e uma do sexo feminino. Nós sabemos que existe isso, mas essa luta aqui é para proibir que você, pelo menos, diga que existe um ideal, e que essa família que está sendo propagada como sendo um ideal de amor, um ideal de carinho, é, na realidade, uma distorção da estrutura da família que foi colocada pelo Criador, por Deus, desde o princípio, que é o casamento entre um homem e uma mulher. Então, são essas questões que vão trazendo perplexidade e que mostram como essas ideias contrárias ao reino de Deus terminam atingindo as nossas mentes, mas principalmente a mente das nossas crianças, né? E, além disso, nós temos questões que são bem explícitas, relacionadas com blasfêmia e promoção aberta do ateísmo. Esse livro aqui é um livro paradidático, Máquina de Brincar. O autor, Paulo Bentecourt, faleceu há uns 3 anos atrás, mas esse livro ele foi comprado e distribuído às escolas públicas aqui do estado de São Paulo.
E é um livro que tem páginas pretas com letras vermelhas, que é para ler de noite, e páginas com letras brancas, que é para ler de dia. Vamos olhar aqui uma dessas, ou duas dessas páginas aqui. Faixa etária, 9 anos aqui. E está meio apagado, né? Porque então eu vou colocar agora a transcrição do que está por trás aqui. Mas é uma transcrição fiel do que está por trás. O livro é cheio dessas prosas aqui, para essas crianças de 9 anos. Quem já viu sua cara? Quem já falou no ouvido desse pai tão escondido? Eu ainda não, mas esperem que um dia descubro tudo. Deus é só uma ideia? Deus é o nome de uma esperança? Deus é um pedido de socorro? Ou Deus ainda é criança? E por ser tão pequenino, tem medo de descer do céu à terra cá embaixo tão longe. O que Deus nos deu, eu sei. Vamos brincar de cabra cega? Topamos e ele respondeu: vou me esconder para sempre. Não é que o capeta venceu? Máquina de brincar. 9 anos. Numa entrevista, o Bittencourt disse: não há mal nenhum em brincar com Deus e o diabo. É só para descontração. Não, não é só para descontração. É a cabeça das crianças está sendo formada nessa ideia, nessa visão de que Deus é uma ideia apenas. Ou então é uma criança que não sabe de nada e que não quer, tem medo de descer do céu, ou seja, não é o Deus presente, não é Deus conosco, mas é Deus ausente. E, no máximo, ele vem brincar de cabra cega. E nessa brincadeira ele diz: vou me esconder para sempre. Que palavra de esperança para uma criança, ou de desespero. E no final ainda tem esse fecho aqui maravilhoso. Não é que o capeta venceu? Mas a coisa piora, ela não fica por aí, porque nas páginas para ler de noite, veja, quando a criança deve estar querendo conciliar o sono, vem aqui a página com letras vermelhas, que quase que não dá para ler, por isso que eu transcrevi aqui ao lado, falando sobre o diabo. É quase que uma oração ao diabo aqui. O diabo que me carregue. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua cara malvada deixa Maria assustada. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, do teu olho de repente cai uma lágrima de sangue. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua testa é coroada por 2 guampas afiadas. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, todos os filmes de terror tu escrevestes com amor. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua capa vermelha me empresta no carnaval. Máquina de Brincar, de Paulo Bittencourt. Qual é a conclusão que a criança chega? Quem é o grande amigo da criança aqui? É o diabo. A contradição aqui, o capeta venceu. Está lá no livro. Então, são essas questões que mostram que essa doutrina que nós temos, que é a doutrina da depravação total da humanidade, ela é uma realidade, né? O pecado se alastra a todas as áreas do nosso ser, especialmente ao intelecto. Nós achamos, às vezes, que a educação é uma coisa neutra, não é afetada por questões morais, espirituais. Lê do engano. Está permeando a educação e aquilo que está sendo ensinado aos nossos filhos. A doutrina da depravação total é uma realidade. Vamos ler Romanos 3 aqui, que diz: como está escrito,
Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias da maldição e amargura, seus pés são ligeiros para derramar o sangue, ruína e miséria marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O verso 23, com frequência a gente decora ele, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e nos esquecemos dessa terrível descrição que precede ali o verso 23, mas o interessante, Paulo não está inventando nenhuma doutrina nova. Todas essas colocações dele aqui são citações do Antigo Testamento. Ele está relembrando os seus leitores, e a nós também, que o pecado se alastra por todo o ser. E então isso significa que afeta, sim, os nossos livros didáticos, a nossa prática educacional, as pessoas que não temem a Deus, elas naturalmente vão escrever coisas que são contra Deus, nas entrelinhas daquilo que escrevem. Podem escrever muito bem, podem ter histórias maravilhosas. Por exemplo, um dos grandes contadores de histórias, o Rubem Alves, ele que é prezado dentro do circuito pedagógico, ele tem histórias que são bem interessantes, atraentes às crianças e bem ao gosto dos pedagogos, mas, na realidade, elas estão eivadas também de pensamentos que levam a descartar a pessoa de Deus. Essa é a grande questão. A Bíblia afirma que as pessoas sem Deus distorcem a verdade. Romanos 1, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Mas o texto não está falando só de adoração aqui, como é que as diferentes religiões atravessam nesses passos de adoração a coisas insignificantes e que colocam como substituição a Deus. O texto continua e diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, essa quando a gente examina livros didáticos, nós vamos ver essa questão bem presente, como nós já tivemos oportunidade de ver nessas citações que nós fizemos no início, dessa troca da verdade pela mentira, e são ideias contrárias à fé cristã, atingem as nossas mentes e atingem a mente dos nossos filhos. E pode ser de maneira explícita, né? Você vai lá e aquilo salta aos olhos. Se você é cristão, você já vê que aquilo não está certo. Pode ser de uma forma sutil, você não nem espera e, de repente, aquilo dali está no meio do texto, e pode ser até de forma velada, você lê 2, 3 vezes e nem se apercebe, mas o veneno está lá. De forma explícita, Isaías capítulo 5, versículo 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas
por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Nós vivemos nessa época agora, irmãos e irmãs. Coisas que são condenáveis são colocadas como sendo aceitáveis e até elogiáveis. Princípios que são defensáveis, ensináveis, fundamentados na palavra, são colocados como sendo preconceitos, como sendo algo prejudicial à sociedade, que vai distorcer a mente das nossas crianças. Então, o mal é chamado de bem e o bem de mal, trevas de luz e luz de trevas, amargo por doce e doce por amargo. Se você, como pai, como mãe, não consegue ver isso e ter essa percepção, você tem que aferir a sua fé, porque, quando eu digo de forma explícita, são coisas que chocam a nossa fé, a nossa compreensão. E a lavagem cerebral, ela não pode ser tão intensa que obliterou ali as raízes, os pilares da fé que nós recebemos e o Espírito Santo que habita em nós. Então, nós temos alguns exemplos aqui dessas questões de forma explícita, de forma sutil e de forma velada, mas eu vejo, caro pastor Gabriel, que nós estamos aqui nos aproximando do nosso tempo, né, que era às 20 horas. Então, eu pergunto aqui como é que nós devemos proceder. Damos uma parada aqui para eventuais perguntas ou damos continuidade aqui? Presbítero Solano, pode continuar. Pode continuar. E no final a gente manda as perguntas para o irmão falar aí, não tem problema, nós estamos caminhando bem, vamos continuar. Muito bem. Então, vou trazer um exemplo aqui de uma forma explícita, trazida de alguns livretos paradidáticos que se propõem a ensinar filosofia para crianças a partir de 9 anos. Aqui está a capinha do livro, e aqui está o nome do livro, os autores, né? Editora Scipione, e o texto aqui é Deus e Deuses e Verdade e Mentira. E nesse texto, aqui entre parênteses, estão as páginas de onde eu extraí essas citações, né, de diversas partes desse livro. Para explicar o que acontece ao nosso redor sem levar em conta a ciência, podemos dizer que há seres invisíveis que se ocupam disso, os deuses. Os mitos constituem uma parte muito importante da cultura de cada povo. Os homens que acreditam em Deus não sabem se ele existe, mas acreditam. É preciso entender que o importante nas religiões é a sinceridade e, portanto, a liberdade. Quem compreende isso, aceita que os outros creiam em um Deus diferente ou em vários deuses. É uma pessoa tolerante. As religiões pregam amar, ajudar, perdoar, reconciliar-se, dizer não à violência, tornar-se melhor. Sim, é possível pôr essas ideias em prática na Terra sem necessariamente crer em Deus, sem forçosamente acreditar que é uma mensagem que ele enviou aos homens. Essas ideias podem fazer parte do mundo com ou sem Deus, com ou sem religião. Então, é um livro, né, paradidático que as várias escolas usam, utilizam, propondo-se a ensinar filosofia, mas começa falando de que ideias referentes a Deus ou deuses são mitos, né? E os homens que acreditam em Deus, né, não sabem se existe, mas acreditam. E por aí vai o ataque à base da nossa fé cristã, levando a criança a uma situação de ateísmo. Essas ideias podem fazer parte do mundo com ou sem religião, né? E há uma indução aqui bem explícita para que a religião é algo acidental na história da humanidade. Às vezes é de forma sutil, né?
A escritura que me vem à mente é 1 Pedro 5:8, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quem já viu algum vídeo de um leão rodeando uma presa lá na África, naqueles santuários lá, onde você consegue filmar e visualizar leões, ou que já foram filmados em alguma situação desse tipo, sabe que o leão fica rodeando a presa e, quando ela menos espera, ele dá uma patada na parte posterior, derruba, e depois que ele derruba, ele devora a presa. E é dessa forma sutil, quando nós menos esperamos, que às vezes o veneno está presente. Não existe nenhuma outra maneira, né, de nós aferirmos isso do que estar vigilante o tempo todo. Pais e mães têm que estar vigilantes, têm que participar mais daquilo que os filhos estão lendo. Esse é um grande problema também que eu descobri na medida em que criava os meus filhos também, isso há muitos anos atrás, né, décadas atrás, quando eles estavam como crianças na escola, e lendo as coisas que eles estavam recebendo, eu, minha esposa, a gente ficava vigilante e começou a verificar que algumas coisas não eram adequadas, mesmo em escolas que eram evangélicas, às vezes por falta de percepção da professora, do professor, e, nesse sentido, nós tínhamos sempre que estar fazendo correções de rumo. Não há alternativa do que você manter a vigilância naquilo que estão ensinando aos seus filhos. Eu vou trazer um exemplo aqui também da História Geral de Francisco de Assis, e ele está falando aqui sobre a história dos hebreus, do povo hebreu do Antigo Testamento. Trechinho bem pequeno aqui. Diz assim: a mais importante contribuição dos hebreus foi, sem dúvida, sua religião monoteísta, o judaísmo. Antes, porém, de atingir o estado monoteísta, crença em um único Deus, a religião passou por diversas fases, por várias fases. Então, veja que frase interessante aqui. Ele vai falar a história do povo hebreu, mas nessa primeira parte você já nota que ele tem uma visão evolucionista do que é a religião. A religião ela vai passando por várias fases. Não existe uma religião verdadeira que vem atravessando os séculos aqui, mas há uma religião que vai atravessando metamorfose aqui através das eras. E ele continua: de início os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas que, segundo eles, eram habitados por espíritos, Elohims. Posteriormente passaram à fase de monolatria. E aí ele explica: monolatria é a adoração exclusiva de um único Deus, sem, contudo, negar a existência de outros deuses. Isso é má historiografia. Isso aqui está ensinando errado. E, além de estar ensinando contrário à palavra de Deus, está ensinando errado. Onde é que você encontra na palavra de Deus que os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas, que eram habitados por espíritos Elohims? Elohim é um dos nomes de Deus. Ele não está indo à fonte mais confiável da história do povo hebreu, que é a Bíblia. Ele talvez esteja calcando a sua descrição em algum mítico ou algum trabalho rabínico místico, mas ele descarta de cara. A pressuposição dele é que a Bíblia não deve ser utilizada como fonte. E ele diz que os hebreus caíram nessa fase de monolatria, adoração exclusiva de um Deus, sem negar a existência de outros deuses. A palavra de Deus vai
contrária a isso, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. A Bíblia, ela é um livro realista, ela mostra que existe adoração falsa e mostra que existe adoração falsa dentro do povo de Deus. Mas cada vez que isso acontece, é registrado como sendo um desvio do rumo daquilo que Deus quer para o seu povo, daquilo que Deus prescreveu para o seu povo. Então, isso é má história, mas está aqui recauchutada como e empacotada como sendo uma história veraz do povo hebreu. E aí o seu filho, sua filha, aprende de um jeito na igreja e na sua casa, e lá na escola aprende outra história completamente diferente, né? E quem é que tem mais tempo no ouvido, na mente de sua criança para tentar solidificar ou internalizar aquelas coisas que estão sendo ditas? Finalmente, aqui uma terceira situação, de forma velada, que às vezes é até imperceptível. Segundo Coríntios 11:14, diz assim: não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, uma das especialidades de Satanás é disfarçar sua ação para que ele possa cumprir os propósitos dele. E os propósitos dele são propósitos contra Deus, contra os servos de Deus, contra os filhos dos servos de Deus. Para que nós possamos detectar essa situação, a opção é preparar-se. Não tem fim o preparo nosso na palavra de Deus. Temos que estudar com mais profundidade as verdades, as doutrinas fundamentais da fé cristã, para que tenhamos uma visão cristalina do que é certo e que possamos descobrir e revelar aquilo que está errado para os nossos filhos. Rapidinho, deixa-me trazer aqui alguns exemplos também dessa forma velada. Um livro aqui bem antigo, de 1996, para a gente ver desde quando essa situação já existe. É um livro de ciência, da 7ª série, na ocasião, publicado pela FTD, que é uma editora conhecida, né, editora de livros didáticos. E esse livro está apresentando aqui funções celulares, cromossomos, anatomia, funções digestivas, reprodutivas. E você pergunta o que é que pode dar errado se vai apresentar funções celulares, né? Anatomia, o que é que pode dar errado nisso? São coisas que ou são ou não são, mas o livro começa a falar do sistema reprodutor, de educação sexual, e então ele colocava aqui, já em 1996, que é normal durante a puberdade as fantasias, a atração, a admiração e o desejo por companheiros do mesmo sexo. É importante não confundir a atração sexual do indivíduo com sua identidade sexual. E ele vai além e começa a colocar que a conduta homossexual não é aceita pela sociedade, em função disso, homossexuais ocultam a vida afetiva, possuem traumas, e após essas colocações apresenta a sociedade como aceitando a heterossexualidade como natural. Por que eu digo que isso é uma colocação velada? Porque a aparência que o livro está tentando se redimir no final, mas não é. Não é. Primeiro porque ele está dizendo que é normal, e a Bíblia diz que não é normal. A Bíblia diz que vai contra a natureza. Segundo, porque essa questão de atrelar a aceitabilidade ou não à sociedade, isso daqui não é o que determina se uma coisa é certa ou errada. Então, a nossa objeção aqui, o livro secular aqui, didático, veladamente apresenta um conceito vago de certo ou errado,
ou até uma indução para um tipo de comportamento, né, que nós entendemos como condenável. Porque se está correto ou não, está atrelado à aceitação pela sociedade. Ou seja, não existem verdades absolutas, não existem conceitos permanentes. E a pergunta que não quer calar é: e se a sociedade passar a aceitar a homossexualidade como normal, até como um modo de vida mais avançado e desejável, como praticamente está ocorrendo nos dias de hoje? Passa a ser a norma, então? Passa a ser correto aquilo que era errado? E é dessa maneira que, veladamente, né, o ensino contrário à palavra de Deus vem sendo apresentado já há muito tempo, está presente, né, nos livros didáticos, e é uma das razões porque a forma de pensar do mundo atinge a mente das nossas crianças, e crianças que naquela época eram crianças, hoje são adultos, e isso vai se perpetuando de geração em geração, se não houver a ação e a vigilância dos pais. Um outro livro aqui é um livro de língua portuguesa. O que é que pode dar errado em ensinar português, gente? Mas tem muita coisa que pode dar errado, né? Nesse livro aqui, também publicado pela FTD, é sobre mentira, e diz assim: mentir, sim ou não? Leia alguns depoimentos. E aí traz alguns depoimentos a favor da mentira, né? É necessário mentir para não levar bronca. Pulando para o último, aí já, a mentira pode ser uma boa saída para se livrar de um problema, além disso, ajuda a gente a se defender, e outros depoimentos contra a mentira. Às vezes é necessário mentir para escapar de um problema, mas não vale a pena. Mentir não é bom. Se você for descoberto, as pessoas não vão acreditar mais em você. Não se deve mentir, pois quando falar a verdade, ninguém vai acreditar. Então, está colocando aqui como se fossem dois lados da questão. E aí traz um exercício: organize com seus colegas um mural de opiniões sobre a mentira. Professor, sugerimos que o mural seja disposto em 2 colunas. Opiniões a favor da mentira e contra a mentira. Né? Aí diz assim: vamos fazer exercício aqui na nossa classe. Você que tem uma opinião a favor, pega aquele papelzinho amarelo, post-it e tal, cola na parede desse lado, e você que acha que não deve dar a razão, e cola também do outro lado. Mas qual é o resultado disso tudo? Né? Pensando no primeiro livro aqui, paulatinamente nas mentes que estão aprendendo ciência, uma visão que não é bíblica da sexualidade é inculcada. E, paulatinamente, pensando no segundo livro, nas mentes que estão aprendendo língua portuguesa, a ética das escrituras é atacada. A distinção entre verdade e mentira é diluída. Procura-se construir uma ética em cima da prática, em vez de em cima de princípios, como nos ensina a palavra de Deus. Vamos supor que naquela classe os que são a favor da mentira ganhem. O que é que isso vai representar? Que ali é permitido mentir, é permitido colar, é permitido, a verdade pode ser descartada. É assim que funciona o processo educacional. Isso não são dois lados de uma moeda, isso aqui é apresentando o lado negro da vida, tentando colocá-lo em igualdade com as coisas que devem ser. Os pais, às vezes, ficam perplexos perante essa situação, e, para auxiliar, uma das coisas que eu pude ver enquanto estudava e essas questões todas, é que a gente pode discernir que existem áreas de maior vulnerabilidade no espectro das matérias. Vamos ver se a gente consegue enxergar isso aqui. Se nós traçarmos aqui 2 eixos, né, um eixo vertical e um horizontal. O eixo vertical, se nós colocarmos aqui a quantidade de ensinamentos anticristãos, e no horizontal nós colocarmos as matérias
ou campos do conhecimento. No cruzamento dos eixos, aqui no lado esquerdo, nós vamos ter ciências exatas. E caminhando lá para o lado direito, as ciências humanas. A penetração filosófica anticristã, que vai ser plotada aqui nessa área, ela vai ter uma curva mais ou menos nesse sentido. Ou seja, há menos possibilidade de penetração de uma filosofia anticristã nas ciências exatas do que nas humanas. Ciências exatas estão lidando 2 mais 2 é igual a 4. Eu sei que existem alguns artigos aí que tentam dizer que 2 e 2, na realidade, não é igual a 4. Eu já assisti uma palestra e o palestrante falou 1 hora tentando desprovar isso, mas continua 2 e 2 sendo igual a 4, acreditem. Né? E, para o lado das ciências humanas, nós temos mais possibilidades. Deixa eu repetir esse gráfico aqui, colocando algumas matérias aqui. Os nossos eixos aqui, de um lado as exatas, do outro lado as humanas. E pensem assim, por exemplo, na cruzamento vamos colocar matemática básica, que é a base de toda a ciência, né? A base da própria matemática, na álgebra, das variáveis complexas, da geometria, tudo mais vai partir em cima de matemática básica, né? Gramática, que seria os blocos de construção da linguagem. E aí, isso aqui está sujeito a interpretações várias, mas vamos colocar ao lado geografia, depois ciência, história, como nós lemos nos livros de história, aqueles textos que eu citei, está muito mais para o lado direito aqui. Sociologia e leitura aqui, há uma possibilidade intensa, né, de penetração de filosofia anticristã. E, por fim, lá no canto das humanas, nós temos filosofia pura. A penetração filosófica anticristã será, então, muito mais intensa aqui do lado, né, do gráfico que vai para a banda da filosofia do que das exatas. Isso para auxiliar os pais, quais são os livros que eles têm que estar mais sintonizados para estar examinando junto com os filhos, para ver que tipo de situações ou de ensinamentos são colocados que vão contrário à palavra de Deus. Deixe-me já caminhar para um encerramento aqui, citando o filósofo Gordon Clark, quando ele fala do mito da neutralidade acadêmica. Porque, como eu disse, já desde o princípio desse nosso tempo aqui, há essa ideia de que, não, qualquer escola é igual a uma neutralidade, e ele diz assim, as escolas, de uma forma geral, não são, obviamente, cristãs. E, com semelhante obviedade, não são neutras. As escolas, as escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento. Mas as escolas, omitindo todas as referências a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam, na realidade, que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus, que Deus não pré-ordenou qualquer acontecimento. As escolas não são, nunca foram, nunca poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorarem a Deus. Isso não é neutralidade, é a pior forma de antagonismo, porque julga que Deus não é importante, ele é irrelevante à raça humana, e isso é ateísmo.
O que o Gordon Clark está dizendo aqui é que essa ideia de um ensino objetivo que não toca na pessoa de Deus, não reconhece a vinda de Cristo como sendo o maior evento da história da humanidade, o ápice da história, que acha que todas essas questões são irrelevantes ou são peculiaridades, né, de um povinho renitente que apela a Deus e se prende ao livro sagrado que nós chamamos das Escrituras, da Bíblia, mas que é irrelevante perante a academia. Isso é a pior forma de ateísmo, e é isso que vem sendo ensinado aos nossos filhos. Concluindo, então, irmãos, nós temos necessidade de discernir o que lemos, vemos, ouvimos. Hebreus 5:14 diz que o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. A pergunta que fica é: estamos discernindo, né? Fazendo essa triagem, essa separação, né? Temos essa percepção do bem e do mal naquilo que os nossos filhos têm aprendido? E Romanos 12:1-2 é o texto conhecido que diz que nós não podemos tomar a forma, nos conformar com esse mundo, mas temos que renovarmos pela transformação do nosso entendimento, para que possamos experimentar, então, tudo aquilo que o Evangelho nos traz. Nós temos que reconhecer que os livros didáticos trazem, sim, um perigo. Aqueles que não são escritos partindo de uma visão correta, própria da existência de Deus. Mateus 12:34, Jesus tem palavras duras aqui: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E nós poderíamos parafrasear: do que há em abundância no coração, nisso teclarão os dedos também, ou escreverá, né, a pena. Então, não existe essa suposta objetividade, como Gordon Clark nos colocou. Agora, isso, irmãos e irmãs, não significa que, como crentes, nós vamos procurar um isolamento cultural, porque nós temos que ter a compreensão, isso é uma compreensão bem da teologia reformada, que toda verdade é verdade de Deus. Onde a verdade for encontrada, Deus é o autor da verdade, Deus é o autor do conhecimento, toda verdade é verdade de Deus. E 1 Timóteo 4:4 diz: pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. O que nós temos que estar alertas são sobre as distorções que se imiscuem nas supostas verdades que a natureza humana pecaminosa traz à nossa mente e à mente dos nossos filhos. Que Deus, então, possa nos abençoar e esclarecer a todos nós nessas questões tão cruciais para a nossa igreja, né, para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Amém, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, tá, pela sua exposição quanto ao cenário atual da educação, tá? E eu queria só abusar um pouquinho mais do seu tempo aí para a gente fazer algumas perguntas. É possível? Vamos em frente. Tá, vamos lá. A primeira pergunta aqui caro Solano, nas últimas décadas, houve uma mudança na idade de ingresso das crianças nas escolas, de 7 anos para 4 anos de idade. Desta forma, o tempo de socialização primária com os pais ficou minorada diante da educação pública ou do Estado socialização secundária. Não seria mais preocupante? Tenho algumas observações aí. A educação infantil, ela
que é exatamente a fase que antecede o primeiro ano, né? Ela, de certa forma, ela ainda é opcional. O que acontece com essa colocação prematura é por demanda dos pais, das famílias, porque querem um tempo de tranquilidade com as crianças. Mas existem também diversos estudos que mostram que essa idade aí até os 4 anos por aí é exatamente a parte mais essencial para a formação de valores e de diversas posturas comportamentais que irão estar presentes na vida da criança. Quando isso não ocorre nessa faixa etária, fica muito mais difícil fazer mais à frente. Então, é uma medida que, se você dosar isso daí apenas descansando que a escola vai fazer aquilo que deveria ser feito pelos pais, está errado. Mas se for uma necessidade imperiosa, você teria que compensar de alguma maneira, incrementando o convívio com a criança. Legal. A próxima é, no livro do senhor, fala da questão do construtivismo. Precisamos estar atentos ao método de ensino das escolas que matriculamos nossos filhos? Sim, porque, desculpem que a voz aqui está indo quase para o espaço. A questão de metodologia, a Bíblia não diz respeito somente à questão de conteúdo, que nós temos que aferir os conteúdos quando ferem. Mas a Bíblia também fala bastante fala do método de Jesus na transmissão, do ensino. Então, o exame do método a ser utilizado é algo muito importante. Mas um dos pontos principais que eu trato no livro é que o construtivismo, ele não é um método, mas ele é uma filosofia de assimilação cognitiva. E ele postula, então, que o conhecimento, veja, isso é um postulado, o conhecimento não se transmite, mas se constrói, daí o nome. E ele se constrói autonomamente na criança, no momento em que ela reflete certas coisas internas com o mundo externo que a cerca. E essa assimilação é gradativa de acordo com certas faixas etárias. Grande parte do trabalho de Jean Piaget foi dedicado a classificar essas faixas etárias, dar nome a elas e tudo mais. Para Piaget, você teria algo que poderia ser chamado de coação pedagógica, quando você tenta transmitir alguma coisa que é do seu mundo, do seu universo para a criança, porque ela tem o mundo e o universo dela. Ora, isso é totalmente contrário à Bíblia, que fala de conhecimento como algo que se transmite e não algo que se constrói. Né? Paulo, falando a Timóteo, ele diz que Timóteo deve escolher homens idôneos a quem possa transmitir as coisas que recebeu de Paulo, para que esses possam, por sua vez, transmitir a outros. Todos nós aqui somos frutos dessa cadeia de transmissão de conhecimento do Evangelho. Obviamente, está falando do Evangelho, mas não é diferente com outras áreas do conhecimento, não. A transmissão é algo que é inerente ao processo de ensino-aprendizagem. O construtivismo se posiciona contra isso e diz que é coação pedagógica. Mas um outro ponto também
é que o Piaget, que é colocado como o pai do construtivismo, ele escreveu um outro livro, Juízo Moral na Criança. E nesse livro, ele usa alguns pontos do seu tratado sobre a assimilação cognitiva, e ele diz que você transmitir regras significa coação moral, porque as crianças têm que construir suas próprias regras. E isso a partir de observação dele de como as crianças que ele estava observando, que faziam parte da sua experiência, jogavam bola de vidro, aquelas bolinhas de vidro, e como faziam suas regras, e o que era válido numa determinada ocasião não era válido na outra. Então, é uma visão bem subjetiva do que deve ser o certo e errado, princípios e valores, isso também vai contra. E além de que ele postula que as crianças são uma tábula rasa, elas são neutras moralmente falando, né? Então, todas essas questões, falando especificamente sobre o construtivismo, elas militam contra você assinar embaixo e colocar com tranquilidade o filho numa escola que se diz construtivista. Via de regra, essa escola que se diz construtivista também interpretou errado, porque acha que o construtivismo é um método, mas na realidade é uma filosofia. E, a bem da verdade, muitos professores que estão ensinando nessas escolas, se elas forem deixar uma sala de aula à mercê de premissas construtivistas, ela vai ter um caos que não vai conseguir administrar nunca. Então, ela começa a estabelecer regras que têm que ser obedecidas, ela começa a transmitir conhecimento, senão ninguém vai aprender nada, né? Então, não há coerência interna, e graças a Deus por isso, porque as crianças, de uma forma ou de outra, terminam aprendendo alguma coisa. Isso é apenas uma pincelada muito rápida, isso teríamos que... O meu livro traz uma primeira seção toda sobre construtivismo. Legal, professor. Tem mais uma aqui. Presbítero, você apresentou alguns problemas daquilo que estão ensinando aos nossos filhos. Como as famílias cristãs devem lidar com essa situação? Eu tentei, durante a exposição, mostrar a necessidade de vigilância e interatividade com as crianças, né? Porque há uma grande tendência, mesmo no seio evangélico, de você achar que a escola, isso é tarefa da escola, e isso aqui, a tarefa da família é outra, e você não se mete muito naquilo que a criança está aprendendo. Mas nós não podemos nos dar ao luxo disso como cristãos, e tem que haver uma interatividade dos pais. E quando eu falo de interatividade, na prática, é pegar o livrinho lá e ler e pontuar, né, e mostrar o caminho certo, e ter um tempo com a criança nesse sentido de direcioná-la no caminho que deve andar, né? Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, e em todos os sentidos, não é somente no que diz respeito a conhecer a Bíblia, não, é em todas as áreas do conhecimento, tá trabalhando com ela, lidando com ela, direcionando os passos dela. Bom, legal. Uma última pergunta aqui agora Dr. Solano, gostaria de saber se o homeschooling é uma boa alternativa, e se sim, qual indica para acompanharmos? Essa pergunta, inevitavelmente, sempre surge, né? Então, eu tenho que dizer algumas palavras aqui, também muito rapidamente. O homeschooling, ele é uma ferramenta muito eficaz. As estatísticas mostram nos Estados Unidos que as crianças que são alvo de homeschooling, elas têm um aproveitamento muito bom, e elas se situam no topo 15% das aferições. O Enem de lá, que não é bem um Enem, porque tem mais de um, mas
os testes que são aplicados por instituições que fazem isso, não são instituições estatais, e as que fazem homeschooling estão sempre no topo 15%. Então, a gente vê que o aproveitamento é muito bom. No entanto, nós temos que ter cautela de alguma maneira. É preciso muito cuidado, porque homeschooling não é wife schooling. Ou seja, a carga não pode cair só em cima da mulher, da esposa. Né? E, com frequência, né, grandes defensores do homeschooling estão defendendo, mas a carga de trabalho vai cair em cima da esposa, que está já também sobrecarregada com várias outras coisas. Uma outra questão de cautela é que a socialização da criança, ela termina sofrendo um pouco, e essas crianças que estão lá nos topo 15%, elas também têm uma característica de introversão mais acentuada do que as outras que estão participando de um ambiente escolar. Uma terceira coisa é que escolas, elas não podem ser demonizadas ou serem olhadas como se fossem coisas erradas. Se nós vamos até a palavra de Deus, nós vamos encontrar exemplos de escolas também, e as escolas rabínicas eram uma realidade, elas começaram a aparecer ali antes do Novo Testamento, já em torno de um século antes do Novo Testamento. Antes disso, você tinha uma escolarização prática dos pais, né, pais de grandes famílias e clãs. Os filhos normalmente aprendiam aquilo que os pais sabiam fazer, uma sociedade bastante agrícola, mas as escolas, elas são uma ferramenta que podem e devem ser utilizadas para ensino das crianças. Só que os pais não podem delegar a paternidade à escola, né? Os responsáveis últimos são os pais. Então, por último, sem poder entrar em todos os detalhes que esse assunto requer, com toda seriedade, se alguém tem condição de fazer, e se já há respaldo legal, porque isso é uma questão que ainda está tramitando, né, que faça, mas nunca utilize isso como ponto de julgamento de outro cristão ou de cisão no meio da igreja. Com tristeza, eu tenho visto, às vezes, alguns que têm essa convicção, mas começam a julgar outros que não têm a mesma condição da família que está assumindo esse tipo de responsabilidade, né? Cada um que dê contas e preste contas de si mesmo a Deus nessa questão que não é explicitamente prescrita na palavra de Deus. Legal, professor. Bom, é isso. Gostaria de agradecer o professor, né, novamente pela participação e compartilhamento aí do conteúdo com a Escola de Paz, tá? E das tratativas das questões também feitas pelos irmãos, tá? Deus abençoe. Eu passo a palavra para o pastor Simone. Bom, eu quero agradecer, né? Foi uma bênção, realmente. Já tivemos comentários que vão ser necessários outros encontros, porque o tempo passa rápido, né? Quando o assunto é tão interessante, se trata de pessoas tão importantes na nossa vida, né? Que são os nossos filhos aí, e acho que é uma das nossas maiores preocupações, ensiná-los e que eles se mantenham nos caminhos do Senhor. Quero agradecer ao professor Solano, que prontamente nos atendeu, né, e bombou aqui a nossa escola hoje, foi bênção, teve uma boa audiência. Até a gente quer pedir para o pessoal aí que está assistindo que curta o nosso canal e aperte o sininho lá. E normalmente os nossos encontros acontecem uma vez por mês, e a gente sempre tem essa preocupação, né, de trazer temas que realmente são relevantes
para que os nossos filhos sejam atuantes na sociedade e com uma cosmovisão cristã mesmo, é isso que a gente deseja. Então, eu quero agradecer e rogar a Deus, né, as bênçãos sobre a sua vida, presbítero, servo de Deus, e vemos que faz sempre tudo com prazer e alegria aí diante de Deus. E eu vou passar aqui para o Gabriel, que ele vai fazer o encerramento. Ok. Tá. Presbítero Solano, muito obrigado, professor, pela aula, né, pelo esclarecimento. Algumas pessoas no canal aí, nós precisamos nos movimentar para trazer mais sobre esses temas e outros temas que eu tenho certeza que o irmão poderia compartilhar. Por isso que nós falamos que até breve, não tchau para o irmão. Quero lembrar aí os queridos, eu tenho o livro, tá? Do presbítero Solano, eu acho que não é da editora Fiel, né? Compre, queridos pais, compre o livro, leia, né? E vamos aí como igreja, muitas igrejas aqui, irmãs aqui da região, vamos pensar, quem sabe, aí no fórum, né, tratando desse tema de maneira mais aberta aqui no ABC, né? Eu desafio aí, né, as igrejas irmãs que estão aí, há muitas pessoas de igrejas aqui da nosso presbitério, que nós possamos aí aprofundar, né? O presbítero Solano falou sobre aprofundar conhecimento, né? A partir do olhar da Bíblia, do conhecimento. Então, o nosso agradecimento, mais uma vez, que Deus abençoe a vida do irmão, né? Continue firme e conceda saúde, né? Também a esposa, né? Que nós lembramos lá de Caçapava, a primeira vez que nós trouxemos o Solano para falar lá no Vale do Paraíba, né? Taubaté. Nós vamos orar neste momento, né? Agradecendo a Deus. Deixar antes de fechar, né, Elana? Tudo bem, irmã? Paz, né? Muito bom poder revê-los aí. Antes de orar, eu quero passar a palavra para o professor, se ele quer dizer alguma coisa, e aí nós vamos orar encerrando. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe a vida de vocês, o ministério e a de cada um que nos deu o privilégio de estar assistindo, ouvindo nessa noite, e oramos para que Deus cuide de cada um e dê sabedoria nessa tarefa tão difícil que é cuidar de uma família, cuidar de filhos e resolver tantas variáveis complexas, né, nessa matemática da pandemia na qual nós fomos inseridos aqui pela soberana providência de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós e do nosso país e do mundo. Amém. Amém. Encerrando, eu quero ler só uma dedicatória muito especial. A importância da esposa na vida do presbítero Solano. A minha esposa Beth, presente de Deus, que tem me apoiado há mais de 40 anos, sem a qual eu não conseguiria vencer as dificuldades na escrita deste livro, a qual ela também tanto contribuiu, né? Dá para ver aí, né? Lindo, né? O casal aí, né? Sempre acompanhando o servo de Deus, né? 48 agora, né? Com 48? 48 agora. Senhor, glória a Deus. Deus abençoe ele, né? Um dia ele vai falar sobre casamento. Vamos trazer ele para falar sobre casamento. Senhor, nós te louvamos pela vida deste casal, o presbítero Solano, da Beth, que nós já temos uma jornada juntos e nos recordamos desde o primeiro encontro, depois grandes oportunidades que nós tivemos e agora, este momento, o Senhor nos abençoou com a vida do teu servo, da tua serva, com conhecimento, com a humildade, Senhor, com a clareza na explanação, o ensino, Senhor, fundamentado na tua palavra, Senhor, que nós possamos, de fato, aplicar aquilo que nós recebemos. Mas queremos te agradecer por este dia, agradecer pela condução desta nossa escola de paz, né? Pelas pessoas que estiveram conosco no YouTube, pelas perguntas, pelo apoio. Enfim, Senhor, te agradecemos porque a nossa mente foi aberta mais ainda, Senhor, sobre a necessidade de sermos mais incisivos, sermos mais firmes como pais,
de participarmos, de fato, da vida dos nossos filhos, e que isso vai redundar, Senhor, numa transformação e mudança do nosso país, que tanto carece, Senhor, de uma educação fundamentada na palavra. Nós rogamos as tuas bênçãos sobre este casal, nós rogamos que o Senhor cuide da saúde deles, eles são muito preciosos. Eu sei, Senhor, que são mais preciosos para ti, mas também são preciosos para nós. Que o Senhor conserve-os debaixo do teu poder, e te louvamos pelos 48 anos de vida conjugal. Que o Senhor continue fortalecendo, que os seus olhos ainda vejam as bênçãos sobre os seus descendentes, a bênção sobre a igreja, e quem sabe, Senhor, uma transformação do Brasil, de uma semente que já está, Senhor, florescendo, Senhor, em lugares e em escolas, Senhor, através, ó Deus, do conhecimento que o teu servo colocou hoje. Te louvamos, te agradecemos por tudo, pelo Bruno, pela Simone, pela Ellen, por toda a equipe, Senhor, ó Deus, que tem trabalhado com o CP. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Com o perdão dos nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe aí, Amém. presbítero, Beth. Deus abençoe. Vamos esperar a volta, acabar a pandemia para tomar um café juntos. Sim. Deus abençoe. Tchau.